acto de solidaridad con Cuba en la sede de la histórica Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, convocado por la Asociación de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, ANCREP. Damos inicio a este acto de solidaridad con Cuba en la sede de la histórica Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, convocado por la Asociación de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, ANCREP, con la participación de nuestros compatriotas residentes en el exterior y una numerosa representación de amigos brasileños. Nos acompañan además Isaura Guzmán Guilarte, presidenta de la ANCREP en Sao Paulo. José Reinaldo Carvalho, presidente del Centro Brasileño Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz. Luis Gonzaga da Silva, Cheche, del Central de Movimientos Populares aquí en Brasil. Adriano Fiogo, por el PT, exdiputado estadual de Sao Paulo. Miguel Rocha, de la Federación Internacional de Mujeres. Gabriel Borges, de la Unidad Popular. Eric, de la Organización Continental Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes. Shamil Murat, del Partido Comunista de Brasil. Toñao, de la Confederación Nacional de Asociaciones de Moradores en Sao Paulo. Francisco Freitas, del Movimiento Nacional de Salud por la Democracia. Héctor Batista, de la Unión Estadual de Estudiantes de Sao Paulo. Marcelo Buceto, del PT. También aquí hoy de esta actividad no podemos dejar de mencionar a Everton Sousa, líder del movimiento Solidaridad con Cuba. También nos acompañan acá trabajadores del Consulado General de Cuba aquí en Sao Paulo. Camaradas y compatriotas, nos reunimos aquí hoy para reafirmar que ante la amenaza y la guerra que se quiere emprender contra Cuba, defenderemos con firmeza la paz, la soberanía nacional y la independencia de nuestro país. Para entonar las notas de los himnos nacionales de Brasil y Cuba, les pido respetuosamente ponerse de pie para seguir este tema. Terra
de outras mil é o Brasil, a pátria amada, o universo está levando. En nombre del ANCREP, solicitamos a los presentes mantenerse de pie para dedicar un minuto de silencio en homenaje a los 32 héroes cubanos caídos en cumplimiento de su deber en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Invitamos a los miembros de la presidencia que nos acompañen acá para que tomen la palabra. Everton, bienvenido. Don Luis Rodríguez, por STV. Marcos Valladares, cubano residente en Brasil. Marcelo Lucero. Raimundo Jesús Galvez. Compañeras y compañeros, tengan todas y todos muy buenas tardes. Me atrevo, en nombre de ANCREP Sao Paulo, a darle la más cordial bienvenida a este acto de solidaridad y apoyo al pueblo cubano, realizado hoy en esta importante casa de lucha y organización de la clase trabajadora brasileña, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil. Nos reúne hoy la convicción profunda de que la solidaridad entre los pueblos es una fuerza transformadora y también la voluntad de rendir homenaje a la historia, a la dignidad, a la resistencia del pueblo cubano. Agradecemos profundamente la presencia de las organizaciones, movimientos sociales, intelectuales, amigos y amigas de Cuba, así como de las cubanas y cubanos residentes en Brasil que hoy nos acompañan. Aunque por razones de salud no pude estar presente, no podía dejar de enviar mi mensaje de solidaridad con mi pueblo y de compromiso firme con mi Cuba. Hoy
hablo para condenar todo este juego sucio, este chantaje emocional, esta guerra verbal y esta guerra psicológica que Estados Unidos intenta imponer contra Cuba y en general contra nuestra región, que histórica y legítimamente ha sido, es y seguirá siendo una zona de paz. Desde inicio de enero, el discurso abiertamente intervencionista y la incitación a la violencia se ha vuelto una constante, normalizando la injerencia y la amenaza militar. A quienes defienden una intervención militar en nombre de la paz y a quienes han olvidado los principios éticos, diplomáticos y humanos más elementales, es necesario recordarles una verdad irrefutable. En una intervención militar, las bombas no tienen nombre ni apellidos, no tienen partido ni ideología. Una bomba es lanzada, llega, cae, explota y mata. Mata sin preguntar, mata sin distinguir, mata vida y mata futuro. En estos largos días, Estados Unidos ha operado en todos los frentes. La guerra psicológica con buques de guerra y rumores diseñados para sembrar miedo, la narrativa de asfixia total que presenta a Cuba al borde del colapso para justificar cualquier agresión, el sabotaje económico contra el turismo y las remesas, la manipulación informativa incluso del dolor humano y el silencio cómplice frente a medidas claramente injerencistas como la suspensión de visas, entre otras medidas. Todo responde a una misma lógica, la política de máxima presión destinada a doblegar a Cuba, no a informar, sino a desestabilizar a lo que están acostumbrados. Frente a esta ofensiva, reafirmamos con claridad nuestra posición: no a la guerra, no al anexionismo, no a la intromisión en los asuntos internos de los pueblos, sí a la libertad, sí a la libre determinación, sí a la soberanía, sí a la paz, sí a la vida y una vez más, sí a la verdadera libertad. Cuba no está sola, nunca estuvo y nunca lo estará. Cuba vive y resiste, digna y plena. Cuba fue, es y será libre y soberana. Después de escuchar las palabras tan emotivas de Otanis Crespo Urrutia, invitamos al resto de los presentes a hacer uso de la palabra. Le vamos a dar ahora la palabra a Everton Sousa, líder del Movimiento Político Social en Cuba. Boa tarde aí, companheiros e companheiras, nesse sábado à tarde aqui em São Paulo. Muito bom ver a casa cheia, vários companheiros e companheiras se mobilizando, comparecendo em um momento difícil da América Latina, em um momento que necessita a gente estar mobilizado de forma permanente e não podemos subestimar esse momento nessa quadra histórica. Um momento que nós, do Movimento de Solidariedade a Cuba, paulista e brasileiro, deixamos aí imensa solidariedade à República Bolivariana da Venezuela, que foi brutalmente bombardeada, agredida militarmente, que teve seu presidente sequestrado de maneira criminosa e que hoje está preso de maneira totalmente ilegal e manipulativa pelo governo dos Estados Unidos. Deixamos também nossa solidariedade ao governo de Cuba, que teve 32 combatentes enfrentando aí as forças especiais dos Estados Unidos e de maneira heróica esses 32 combatentes combateram até a última bala, deixando danos significáveis para essas forças especiais. Hoje já sabemos, apesar dos Estados Unidos esconderem as informações, que do outro lado tem dezenas de mortos e feridos escondidos pelo governo dos Estados Unidos, que também do outro lado teve queda de helicóptero, visto
os danos significativos que os cubanos deixaram para as forças especiais, e que nem sabemos ainda se teve combatentes capturados do outro lado, visto que o outro lado também teve danos significativos, e é importante dizer isso, porque o outro lado sempre quer jogar a nossa moral para baixo, dizendo que foi um passeio, e esse passeio não foi bem assim. Que fique ao senhor Donald Trump como aviso. Os Estados Unidos têm informado, e logo depois que atacou a Venezuela, ameaçou Cuba militarmente, dizendo que tudo, para aqueles que negam um bloqueio, saiu da própria boca de Donald Trump, dizendo que tudo foi feito contra o povo de Cuba, e só faltava a agressão militar. E essa semana começam a querer ameaçar Cuba com um bloqueio naval. Eu não tenho dúvida de que essa mobilização agora tem que ser permanente da nossa parte, que não é só em solidariedade a Cuba, é em solidariedade a nós mesmos e a toda a América Latina. Os Estados Unidos, eu não tenho dúvida, eles podem ter sequestrado um duro golpe contra a República Bolivariana da Venezuela, mas que me consta o chavismo ainda está no poder. E não conseguiram a extração do poder político por vários motivos. O principal é porque não conseguem combater em terra, porque já sabem o que ocorreu no Afeganistão, já sabem o que ocorreu no Iraque. E contra Cuba, se ousarem atacar militarmente Cuba, eu não tenho dúvida, vai ser a tumba do imperialismo na América Latina. Porque esse povo cubano, assim como esses 32 combatentes, está disposto a defender a nação, a defender a América Latina e a defender a sua história até a última bala, como foi esses 32 combatentes cubanos. Por fim, eu queria deixar aqui também importante para nós, das diversas tendências políticas brasileiras presentes. Nós temos que ficar espertos esse ano. É um ano eleitoral de extrema importância para a nossa história. Eu não tenho dúvida, o imperialismo, o bolsonarismo dentro do Brasil, olha o imperialismo e não cansa de fazer manifestações públicas solicitando intervenção no Brasil. Que não necessita ser só intervenção militar, com helicópteros e bombas. Elas podem ser feitas de diversas maneiras. E nós temos que ficar muito esperto. Temos que estar, a partir de agora, alerta, mobilizado, o tempo todo disputando a política. Não dá para subestimar o momento e não dá para a gente se burocratizar nas nossas tarefas. A partir de agora, temos que estar unificado e em luta o tempo inteiro. Porque o imperialismo, ele tem interesses em colocar suas mãos no governo do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Visto a intervenção feita na Venezuela e as ameaças contra Cuba. O governo cubano não subestima essas ameaças. Sabe que Donald Trump precisa ser parado. A gente precisa dizer em todos os espaços, Donald Trump não pode ser normalizado. O governo dos Estados Unidos não pode ser normalizado nesse momento. Houve lá no passado, nos anos 40, um cidadão que nasceu na Áustria e governou a Alemanha, que não foi parado e trouxe grandes danos para a humanidade. Eu não tenho dúvida. Se não for parado, vai chegar na Patagônia. Se não for parado, que é toda a América Latina. Então é momento da gente parar esse governo e parar essa sanha. É momento de não normalizar e os governos dizerem não a Donald Trump. Não vai parar, não adianta, a chantagem é uma forma de avançar. Cuba está dando a demonstração dizendo que não vai ceder à chantagem. E aí nós temos que seguir esse exemplo nesse momento. Não é possível negociar em condições iguais com o imperialismo. Vamos ter que dizer não. É o momento da gente reagir à agressão imperialista e virar esse jogo junto com os irmãos venezuelanos e os irmãos cubanos. Tenho certeza que é o exemplo da América Latina, esses 32 combatentes, e é esse exemplo que a gente tem que seguir. Lutar até a última bala e até nossos últimos esforços, politicamente falando. Viva a Revolução Cubana, toda a solidariedade à Revolução Bolivariana.
Viva o povo brasileiro que vai lutar contra o imperialismo, tenho certeza disso. Abraço, boa tarde. A continuación escucharemos a Ronaldo Luis Rodríguez, presidente interino del CTB. Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero trazer aqui nosso apoio e solidariedade da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a nossa CTB, ao povo cubano, a Cuba, nesse ato organizado pela Associação de Cubanos Residentes no Brasil. Nossa central, a CTB, ela completou agora seus 18 anos e desde sua fundação está lá na sua Carta de Princípios, não só a questão do direito à autodeterminação dos povos e à soberania também, como também o combate e a condenação ao bloqueio que Cuba vive há mais de 60 anos. Para nós da CTB, e também penso que esse é o discurso que o Fórum das Centrais Sindicais aqui no Brasil tem sempre se manifestado em defesa não só da condenação do bloqueio a Cuba, mas também da América Latina como uma zona de paz. Nós sabemos que o império dos Estados Unidos, na medida que vai ficando mais fraco economicamente, se torna mais violento. E vimos, claro, a partir dessa alteração da estratégia de defesa dos Estados Unidos, que ele volta novamente seus olhos para a América Latina como seu quintal. Vimos agora, claro, no dia 3 de janeiro, esse ataque hostil à soberania da Venezuela, capturando, sequestrando o presidente legitimamente eleito, e mais do que isso, ameaça a vários outros países que se incidem contra essa estratégia imperialista dos Estados Unidos. E dentre eles, ameaça mais uma vez Cuba, ameaça o México, ameaça a Colômbia, e mais do que nunca, aqueles, mesmo os europeus que se viam como aliados dos Estados Unidos, que achavam que estavam ali no âmbito da OTAN e que se colocavam como aliados, veem que o Império Americano, o Império dos Estados Unidos, pensa somente e tão somente nos seus interesses e não vai abrir mão de atacar, tanto economicamente quanto militarmente, como estamos vendo nesse último período. Cuba sobreviveu e sobrevive a mais de 60 anos de bloqueio econômico. Agora, como falou o nosso companheiro que me antecedeu, agora as ameaças vêm, já vinham antes, mas vêm cada vez mais no tom de uma ameaça militar de invasão. É necessário que os movimentos sociais do Brasil e de todo o mundo, é necessário que todos os setores democráticos daqui do Brasil e de todo o mundo se incidam contra esse imperialismo dos Estados Unidos. Não claro, nós vamos precisar de todos e todas aqueles que defendem a democracia, não apenas dos setores progressistas. Nós estamos enfrentando a maior potência militar do mundo. E vai ser necessário uma ampliação do nosso diálogo com movimentos sociais, vai ser necessário uma ampliação do nosso diálogo com o povo, para que a gente possa, de fato, derrotar essa iniciativa do imperialismo norte-americano de ser o dono do mundo, de avançar contra a soberania dos povos, contra a autodeterminação. E por isso, companheiros e companheiras, nós, aqui da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, novamente nos solidarizamos com Cuba, com o povo cubano, e dizemos que estaremos juntos em todas as mobilizações. Forte abraço da CTB. Muchas gracias. A continuación invitamos a Marcos Valladares, cubano residente, cubano brasilero que vino desde Río de Janeiro para estar aquí con nosotros. Senhoras e senhores, sou Marcos Valladares,
Participo de várias organizações de solidariedade a Cuba. Eu moro no Rio de Janeiro há 60 anos. Cheguei muito jovem, aqui fiz minha vida, criei meus filhos, vi esse país crescer, errar, acertar. O Brasil, terra de meus pais, me acolheu e por isso sou profundamente grato. Mas deixe-me dizer algo com toda honestidade. O tempo não apagou quem eu sou. Eu sou cubano, nasci no Hospital Hijos de Galícia, em Havana, e me orgulho muito disso. Cuba não é apenas um ponto no mapa. É minha memória de infância, minhas lembranças, meus mortos, parte da minha identidade. E é por isso que eu falo hoje. Não como político, não como especialista militar, mas como um homem que vê sua terra natal sofrer sob décadas de peso de decisões tomadas longe do nosso povo. O bloqueio imposto pelos Estados Unidos não é uma abstração diplomática. Ele tem rosto, tem nome e tem consequências reais. Ele significa a falta de medicamentos, dificuldade para importar alimentos, máquinas quebradas que não podem ser consertadas porque peças são proibidas. Não é um bloqueio contra um governo, é um cerco contra um povo inteiro, um castigo prolongado que atravessa gerações. E, como se não bastasse o bloqueio econômico, paira sempre sobre Cuba a ameaça militar. Uma ameaça que nunca desapareceu totalmente, numa sombra constante. Quando uma potência fala em opções sobre a mesa, nós, cubanos e amigos de Cuba, sabemos o que isso significa. Já vimos isso antes na história da América Latina. Sempre começa com discursos, depois sanções, depois bombas. E, por fim, silêncio e ruínas. Eu pergunto a vocês, o que aconteceria se os americanos resolvessem bombardear Cuba? Não seriam destruídas apenas bases militares. Serão destruídas casas, hospitais, escolas, seriam vidas inocentes, seriam crianças, idosos e trabalhadores. Cuba não é um alvo estratégico de um tabuleiro, é um país vivo. Um bombardeio não traria democracia, não traria liberdade. Isso Cuba já tem. Traria dor, caos e um trauma que marcaria todo o Caribe. E não se engane, uma guerra em Cuba não ficaria em Cuba. O Caribe inteiro sentiria, a América Latina inteira sentiria. Migração forçada, instabilidade regional, radicalização política. Quando uma bomba cai em Havana, o eco chega em Caracas, em Bogotá e aqui em São Paulo. É por isso que hoje, mais do que nunca, precisamos de falar em paz para a América Latina e Caribe. Nossa região já sofreu demais com as intervenções externas, com golpes, com guerras frias travadas em nossos quintais. Não precisamos de novos conflitos. Precisamos de diálogo, de respeito à soberania, de soluções que não passem pela força. Eu falo como alguém que vive fora, que vê outros modelos, que sabe que Cuba tem problema. Claro que tem. Mas nenhum problema se resolve com fome, com bloqueio, com bombas. A paz não é fraqueza, a paz é coragem, a paz é maturidade política. Do Brasil, depois de 60 anos eu digo, defender Cuba é defender a paz em nossa região. E dizer que a América Latina e o Caribe não são quintal de ninguém. São lares, são povos e, principalmente, são histórias que merecem continuar sendo escritas sem o som de aviões de guerra sobre nossas cabeças. Muito obrigado. También la bienvenida a Regina Jerónimo del ALBA Movimientos Sociales, capítulo Brasil, que se nos acaba de incorporar. A continuación, escucharemos a Marcelo Bucel. Boa tarde, companheiros e companheiras.
Trago aqui uma saudação em nome do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. O MST, que também é um filho da Revolução Cubana, de todas as lutas revolucionárias da América Latina dos anos 60, 70. O MST surge nos anos 80 com uma tentativa de levar adiante essa herança revolucionária que Cuba, que a Revolução Sandinista, que o movimento revolucionário em El Salvador e que tantas outras lutas nos anos 60 e 70 aconteceram aqui. Eu sou do MST, também sou da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista, né? E nós estamos no nosso 14º, encerrando o nosso 14º Encontro Nacional, reafirmando nosso compromisso com a Revolução Cubana, com a Revolução Bolivariana, e queria fazer um comentário sobre os 32 mártires cubanos. Para nós, esses 32 souberam honrar a trajetória internacionalista de Cuba, que é uma ilha com um povo heróico que nunca mediu esforços para praticar com bastante coerência a arma mais poderosa que a classe trabalhadora já criou no mundo inteiro, que é a solidariedade. Nada nem ninguém pode impedir um povo de conquistar a sua libertação enquanto nós conseguirmos manter viva essa chama da solidariedade internacionalista. E é por isso que a gente rende essa homenagem aos 32 heróis, porque o que eles fizeram foi aquilo que Che Guevara fez logo após a vitória da Revolução Cubana: pagar com sua própria vida, se for necessário, para defender ideias, para defender princípios, para defender valores e para defender uma estratégia política que tem como objetivo unir os povos e nações na luta contra o imperialismo e pela construção de uma nova sociedade. Nós estamos num momento que nós precisamos recuperar essa coerência, essa ousadia e essa coragem daqueles que elaboraram a estratégia da Tricontinental, daqueles que criaram nos anos 60 a Organização Latino-Americana de Solidariedade. Recuperar aqueles princípios que o Guevara dizia no seu texto, criar 1, 2, 3 Vietnãs. Porque lá, e a experiência de Cuba nos mostrou isso, é possível derrotar o imperialismo, mas não é possível derrotar o imperialismo do jeito que nós estamos hoje. Nós precisamos melhorar um pouco, nós precisamos de mais organização, nós precisamos de mais mobilização e nós precisamos agir de maneira mais coordenada. Unidade, 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 dizem na Venezuela. Eu e a companheira Gabriela estivemos agora em dezembro na Venezuela e escutamos muito isso de todos os companheiros de vários movimentos da Venezuela. Nós estamos aqui com disposição de enfrentar o imperialismo, mas nós temos consciência que se for Venezuela contra Estados Unidos, sozinha, é difícil. Vamos resistir com dignidade, mas para impor uma derrota contundente ao imperialismo, precisamos unir povos, nações, movimentos, partidos, governos, diferentes experiências de organização política, para ao mesmo tempo e de maneira coordenada combater o inimigo principal da humanidade, que neste momento se chama novamente, como já disse lá atrás o Che, o governo dos Estados Unidos da América. Então é possível derrotar o imperialismo, mas precisamos cada um de nós ser um combatente, uma combatente permanente da ideia de unidade. Precisamos empurrar nossos governos para fortalecer todos os vínculos de solidariedade e cooperação com a América Latina. Precisamos fortalecer a cooperação sul e latino-americana, mas precisamos fortalecer a cooperação e a solidariedade concreta com América Latina, entre América Latina, Ásia e África. São os povos originários da América Latina, África e Ásia que têm a sabedoria, a história e a capacidade de apresentar a solução para os problemas que a humanidade vive na atual conjuntura.
Então falar de Cuba é falar disso, é falar de história, de luta, de resistência e de demonstração concreta que é possível enfrentar um inimigo supostamente muito superior e resistir. E os cubanos e as cubanas estão resistindo, aguardando que nós e outros povos nos levantemos para dar uma batalha e impor uma derrota contundente ao imperialismo. Então, Cuba para nós significa isso. A certeza de que se lutarmos sempre, todos os dias, um dia nós conquistaremos a vitória. A Revolução Cubana nos ensina isso. Mais importante do que, às vezes, participar de um processo eleitoral, que nós vamos fazer dessa batalha eleitoral uma batalha muito importante, mas nós sabemos que, independente das eleições, nós vamos continuar lutando sempre. Porque o que nos orienta é uma estratégia política que se chama revolução. Cuba nos ensina de onde nós viemos e Cuba nos ensina para onde nós devemos ir. Viva a Revolução Cubana! Gracias, Marcelo, por sus palabras. A continuación, palabras del cubano residente de São Paulo, el amigo, compañero Raimundo Jesús Gálvez. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes, compañeros, amigos, combatientes, militantes, asociaciones que están siempre en función de la política nuestra, de la política de izquierda, de la revolución de los pueblos por el socialismo y por el comunismo. Vamos un poco a la historia, hablando sobre José Martí. José Martí rechazó el anexionismo porque lo veía como cambiar un colonialismo por otro. Defendió un ideario profundamente antiimperialista y alertó sobre la amenaza de invasión de Estados Unidos a Cuba como parte de su lucha por la independencia y la unidad latinoamericana. Para él, aceptar la anexión era traicionar el sueño independentista y sustituir la dominación española por la norteamericana. Martí lo calificó como una forma de servidumbre disfrazada de progreso. El pensamiento antiimperialista martiano se desarrolla a fines del siglo XIX, cuando de forma impetuosa y peligrosa para los pueblos se extiende en los Estados Unidos la fase superior del capitalismo, el imperialismo. Ese estadio capitalista en el que las poderosas fuerzas de la oligarquía rebasan el marco de lo nacional para expandirse por las naciones de menor desarrollo y subordinarlas a su modo de producción, bien como mercado de sus productos, fuentes de materias primas o sitios de expansión geopolítica. En medio de este complejo proceso, Martí estudió los fenómenos sociales que se desarrollan en la rica nación del norte. Previó las consecuencias fatales que tendría para los pueblos de América Latina la expansión del imperialismo norteamericano, evidenciándose en uno de los fragmentos de la carta enviada por este a Manuel Mercado. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo he entendido y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas, los Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más que sobre nuestras tierras de América. Cuando hice hasta hoy y haré, es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Con motivo de la conferencia panamericana, José Martí denunció el interés de los yanquis en establecer el control
sobre el comercio de Latinoamérica para convertir a estos países en consumidores de sus productos manufacturados. Ensayo Nuestra América. Es en donde Martí denuncia los peligros internos y externos que rodean América. Y el peligro externo es, sin lugar a dudas, el acecho de Estados Unidos sobre estas tierras. En cada uno de los fragmentos del ensayo se aprecia su antiimperialismo. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Los que no tienen fe en su tierra, sus hombres de 7 meses, se han de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. No hay odio de razas, porque no hay razas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. José Martí desempeñó un papel articulador entre las ideas sociopolíticas del siglo XIX y las del siglo XX, y fue un fuerte pilar en la formación ideológica y política de posteriores generaciones de revolucionarios. Sus ideas y su pensamiento están más vigentes que nunca, a pesar que ha pasado más de un siglo en que las transmitió. Martí lo anticipó. Denunció que Washington buscaba aprovechar la debilidad de España para apoderarse de Cuba. Su lucha por la independencia estaba ligada a impedir que la isla cayera bajo dominio estadounidense. Tras la muerte de Martí en 1895, sus advertencias se confirmaron con la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana, que culminó en la ocupación militar y la posesión de la enmienda Platt 1901, limitando la soberanía cubana. En su célebre defensa, La historia Mapuche verá, 1953, Fidel afirmó que Martí era el verdadero autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, vinculando la lucha de 1895 con la nueva etapa revolucionaria. Fidel destacó que educó su mente en el pensamiento martiano, que predicaba el amor y no el odio, incluso frente a la represión y la violencia sufrida por sus compañeros. Martí había advertido sobre la amenaza de Estados Unidos en Cuba y en América Latina. Fidel retomó esa visión, convirtiéndola en eje central de la Revolución Cubana. Para Fidel, la revolución de 1959 era la culminación del proyecto martiano de independencia plena, soberanía nacional y dignidad frente al imperialismo. Martí soñaba con una república, con todos y para el bien de todos. Fidel reinterpretó esa idea como la necesidad de construir una sociedad socialista que garantizara igualdad, educación y salud. El ideario martiano fue la base ética y programática que Fidel asumió desde joven, transformándolo en un proyecto de liberación nacional y justicia social. La amenaza de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe
se manifiesta en intervenciones militares, presiones diplomáticas, sanciones económicas y estrategias de control geopolítico, especialmente en países como Venezuela, Cuba y otros que desafían su hegemonía. Estados Unidos ha desplegado portaaviones, buques de asalto anfibio, aviones de combate y fuerzas especiales en la región, convirtiendo el Mar Caribe en un espacio operacional activo. La opinión pública internacional ha venido denunciando la invasión armada contra Venezuela a principios de este mes, con el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, lo que generó alarma sobre posibles acciones similares contra Cuba y otros países. Organizaciones sociales han advertido que Washington vulnera tratados internacionales y convierte la región en epicentro de tensiones bélicas. La presencia militar estadounidense genera un clima de inseguridad en el Caribe y amenaza la estabilidad política de la región. La intervención es vista como un intento de reordenar el tablero regional bajo su hegemonía, debilitando la autonomía de los países latinoamericanos. Cuba, que no conoce el miedo, está forjada sobre el principio de la guerra de todo el pueblo, la conciencia de Paraguay, y no se rendirá ni aceptará negociar con nadie bajo presión. La historia no se puede borrar y Cuba ha dado innumerables pruebas de internacionalismo, derramando la sangre valerosa de muchos cubanos en otras tierras del mundo, defendiendo su soberanía y su independencia. ¿Qué no sería capaz de hacer nuestro pueblo si se atreven a imponernos una invasión fascista? Cuidado, se quema. No deseamos que la sangre de cubanos y norteamericanos sea derramada en una guerra. No deseamos que un incalculable número de vidas de personas que pueden ser amistosas se pierda en una contienda. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes de renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que sean. Los patriotas cubanos, formados en las ideas y el ejemplo de Martí y Maceo, rechazamos cualquier tipo de intervención foránea en los asuntos internos de nuestro país y condenamos todo tipo de amenazas e intervenciones en Cuba y América Latina y el Caribe y en el mundo. No nos gusta que nos amenacen, no. Abajo el fascismo, abajo la guerra, viva la paz. El pueblo de Cuba vencerá. Y como decía Fidel, tanto fuerza venceremos. Y aquí no se rinde nadie. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Brasil con todos los brasileños que también sienten lo que pasa en Cuba y lo que está pasando en Venezuela! ¡Y viva Cuba nuevamente! ¡Aquí no se rinde nadie! Hablé. Agradecemos a Raimundo por sus palabras. Para continuar este bloque de intervenciones, invitamos en nombre de ANCREP José Martí al presidente del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz, al compañero José Reinaldo Carvalho, a que haga uso de la palabra.
Boa tarde, companheiras e companheiros. Em nome do Sebrapaz, o Centro Brasileiro de Solidariedade com os Povos e Luta pela Paz, saúdo a Associação Nacional dos Cubanos Residentes no Brasil, os dirigentes e trabalhadores do Consulado Geral de Cuba em São Paulo e os dirigentes da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e todos os presentes, representantes de organizações sociais, movimentos de solidariedade, partidos políticos. Camaradas e amigos, senhoras e senhores, reunimos-nos hoje em um momento de grave perigo, em que é necessário fazer uma profunda reflexão para erguer nossa voz em defesa de Cuba. Estamos aqui para manifestar a nossa solidariedade inquebrantável com a Revolução Cubana, com seu povo heróico, seu governo legítimo e revolucionário, perante as crescentes ameaças de agressão por parte do governo imperialista dos Estados Unidos. Não nos enganamos sobre a natureza destas ameaças. Elas são a continuação de uma política de mais de 6 décadas, destinada a submeter, a isolar e a castigar todo um povo por querer ser livre, soberano, dono do seu próprio destino e construir uma sociedade digna de bem-estar, cultura e civilização elevada, a sociedade socialista. Por isso, o nosso primeiro brado é de denúncia e repúdio. Continuamos a dizer, em alto e bom som, abaixo o bloqueio. Este cerco criminoso, este ato de guerra econômica que persiste em tempos supostamente de paz, é condenado ano após ano pela esmagadora maioria das nações do mundo, como é condenado também pelos povos, pelos seus movimentos, pelos seus partidos, por suas organizações. O bloqueio é um castigo coletivo, uma violação do direito internacional e dos mais elementares direitos humanos. O bloqueio é a tentativa de estrangulamento econômico e social, o obstáculo principal ao desenvolvimento, a tentativa de asfixia cotidiana do povo. O nosso compromisso como movimentos de solidariedade é lutar em todos os fóruns até que este crime cometido pelo imperialismo estadunidense contra o povo cubano seja extinto já e para sempre. Como se não bastasse o bloqueio, os governos criminosos sediados em Washington acrescentaram outra infâmia: a injusta e mentirosa designação de Cuba como Estado patrocinador do terrorismo. Uma calúnia grotesca contra um país que é símbolo mundial da solidariedade humanitária, que exporta médicos, não bombas, como disse o comandante eterno da Revolução Cubana, que oferece educação, não a destruição. Nós, movimentos sociais brasileiros e movimentos pela paz, exigimos a retirada imediata desta designação hipócrita e infame, que serve apenas para justificar novas agressões e intensificar o sofrimento do povo cubano. Camaradas e amigos, a nossa solidariedade hoje é também um gesto de luta, de dor e luto, e também de indignação. Lembramos com o coração ferido os 32 heróis cubanos que foram brutalmente assassinados ao defenderem a República Bolivariana da Venezuela. Caíram em combate sob um ataque covarde, criminoso e terrorista que foi a
a operação militar contra um país irmão, o qual resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e da sua esposa, a primeira combatente, Cília Flores. Ataque que revela a sanha agressiva do imperialismo, seu banditismo, dele e dos seus aliados mercenários e reacionários, que representam também outras potências e outros regimes fascistas mundo afora. Aqueles 32 cubanos eram a personificação do internacionalismo do governo revolucionário de Cuba, o legado espiritual e intelectual do herói cubano, seu libertador, seu apóstolo, José Martí. Obra gloriosa do eterno comandante Fidel, que os inspirou, que os ensinou, que os educou com a sua prédica revolucionária, socialista, humanista, internacionalista e comunista. O assassinato desses 32 jovens é um crime contra a humanidade. Honramos a sua memória e continuaremos a denunciar os responsáveis por este crime. Neste momento em que realizamos este ato de solidariedade, celebramos o aniversário do apóstolo José Martí, que nasceu no dia 28 de janeiro de 1853. O homem que previu com clareza o perigo que pairava sobre nossa América, não apenas sobre o seu país. Perigo que vinha do norte, expansionista e anexionista. Aquele que ensinou que pátria é humanidade. Aquele que forjou, com sua palavra e exemplo, a alma da nação cubana. Martí nos convoca hoje a unir os povos, a existir com inteligência e dignidade, a entender que a segunda independência está em marcha. E esta segunda independência foi proclamada também no ano de 2014, em Havana, na segunda conferência de cúpula da CELAC, a Confederação de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que também no dia 28 de janeiro proclamou a nossa região como uma zona de paz. Por isso que as agressões que estão perpetrando os Estados Unidos da América hoje constituem uma violação deste espírito pacifista dos nossos povos, além de ser uma violação do direito internacional e do direito internacional humanitário. Celebramos também, camaradas e amigos, com ainda maior magnitude e fervor revolucionário, o centenário do comandante Fidel Castro, a quem é dedicado o ano de 2026. Ele que foi o estrategista da Sierra Maestra, de Playa Girón, o arquiteto da resistência, o líder que ousou desafiar o império a apenas 90 milhas da sua costa. No ano do seu centenário, exaltamos a figura maiúscula de Fidel Castro, como o farol que continua a guiar não apenas Cuba, mas todos os que creem na libertação nacional e social dos povos. Sua obra, seus ideais, seu exemplo de firmeza inquebrantável são nossa inspiração neste momento que enfrentamos tão ingentes desafios. Por tudo isto, camaradas e amigos, neste ato de solidariedade, renovamos o compromisso de difundir a verdade sobre Cuba, de rechaçar o bloqueio, de enfrentar as pressões e ameaças do imperialismo estadunidense, de levar adiante a campanha contra o bloqueio e contra a designação de Cuba como um país patrocinador do terrorismo. De novo, uma acusação infame do imperialismo mais bandido que a história da humanidade já conheceu. Renovamos assim o compromisso de honrar os mártires, seguindo o exemplo de Martí e de Fidel. Viva Cuba! Cuba vencerá!